Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém. Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 10. Mas, antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like. E também toque no sino das notificações para você receber novos vídeos. Compartilhe na sua rede social para que o Evangelho possa ser difundido no mundo. Ok? Aqui no capítulo 10, nessa segunda parte, Paulo vai falar para a igreja de Corinto a respeito das aparências e muitas outras coisas que a gente vai procurar estudar nessa mensagem. Vamos então iniciar a partir do versículo 7. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que, assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem: as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam tais coisas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Veja bem, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo está um pouco até furioso nessa palavra que ele fala aos irmãos em Corinto, porque ele estava sendo mal compreendido. Paulo aqui ele defende o seu ministério apostólico. Alguns falsos mestres, naquela época, estavam se infiltrando dentro da igreja de Corinto e ali estavam pregando um evangelho diferente do evangelho verdadeiro, do evangelho de Cristo. Porque eles alegavam que Paulo ele era uma pessoa fraca, que ele era uma pessoa talvez não de boa aparência, talvez não tivesse tanta influência ao falar. E eles estão questionando a autoridade do Paulo, porque, olha, ele é um fraco, ele não tem postura, e aqui nós temos. Então, o confronto de Paulo com esses falsos mestres, Paulo está se defendendo. Olha, eu mando as cartas para vocês, e as cartas que eu envio, elas têm firmeza de Cristo, é o evangelho da graça. E quando eu estiver com vocês, eu também vou agir com os atos, com o que eu prego, eu vou falar, vou agir com aquilo que eu estou pregando. E Paulo, ele traz aqui uma advertência à igreja sobre aparências, sobre eloquência, sobre pessoas que são bem vistas pela sociedade apenas pelo vestir, apenas pelo falar bonito. E Paulo aqui confronta a igreja de Corinto e vai dizer: olha, eu falo com a autoridade que me foi dada por Cristo, eu sou um apóstolo de Jesus Cristo e eu tenho que falar a verdade, eu não me envergonho. Se vocês estão um pouco chateadas por causa da palavra, é autoridade espiritual, não estou falando por palavras humanas nem filosóficas, porque naquela época os gregos, eles tinham uma grande preocupação. Quando alguém falava para os gregos, quem tivesse uma boa aparência, uma boa eloquência, essas pessoas eram bem vistas pela sociedade daquela época, lá na Grécia. E Paulo ele vai destoar tudo isso. Paulo vai dizer: olha, eu não falo por palavras humanas, mas sim eu falo com a autoridade que foi me dada por Cristo. Eu falo em espírito e em verdade. É Deus que toca nos corações daqueles escolhidos para levar a sua mensagem do Evangelho.
a mensagem que edifica, a mensagem que não traz ego, nem traz uma escuridão, mas sim ela traz a luz. Aqueles que estão perdidos em delitos e pecados, a palavra de Deus vem para confrontar o pecado, confrontar o mundo, a luz diante das trevas. É isso que Paulo está falando aqui para os irmãos em Corinto. Trazendo essa mensagem para nós da igreja cristã contemporânea, não é diferente. O que a gente está vendo aqui do apóstolo Paulo, confrontando a igreja de Corinto, também há esse confronto diariamente no mundo. Nós hoje vivemos na tecnologia, na alta sabedoria humana, nas filosofias, e muitas pessoas, aqueles que se dizem cristãos, ou se são cristãos, mas não conseguiram se libertar ainda das coisas do mundo, estão tentando trazer para dentro da igreja uma postura humana, uma filosofia humana. Eles não estão trazendo a verdade das Escrituras, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos copiar Cristo. O que eu e você fazemos como servo do nosso Senhor Jesus Cristo é andar em obediência à sua palavra, é nos vaziarmos de nós mesmos, não ficar do lado do mundo. O mundo que eu me refiro são as coisas espirituais, são os pensamentos que levam à destruição. E nós, como cristãos, nós devemos obedecer à palavra de Deus. Aquelas pessoas que falam com eloquência, com palavras de sabedoria humana, bem vestido, muitas vezes carismáticos, tenham muito cuidado. É isso que o apóstolo Paulo está falando dos falsos mestres. Nós devemos saber se a palavra de Deus está sendo pregada. Se alguém que vem com a palavra de eloquência, com uma aparência bonita, toda cheia de formosura, lembre-se, cuidado onde você está ouvindo. Em primeiro lugar, verifique-se na palavra de Deus, nas Escrituras, aquilo é verdade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 29, está escrito: Jesus disse: aprendei de mim, porque eu sou humilde e manso de coração. Devemos ser cópia fiel de Jesus Cristo. Devemos ser humildes, humildes de coração e de fato. Ser obediente à sua palavra, não vivendo de aparências. O mundo vai oferecer as aparências. Satanás ele está aí para enganar, mostrar para você os prazeres do mundo, mostrar que você é poderoso, e aí você vai entrar em declínio. Você vai estar agradando ao inimigo, a Satanás. E com isso, você estará sendo tragado para as práticas do mal. E isso é o que Deus está contrapondo. A palavra de Deus ela é eficaz. Nós sabemos que Deus cuida da sua igreja, Deus edifica seu povo, Deus escolhe aqueles que estarão falando e frutificando a sua igreja. Portanto, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, seja uma pessoa que procure viver o evangelho da graça. Muito cuidado com o falso evangelho. Muito cuidado com aqueles que se dizem propagadores do evangelho de Deus e, na verdade, eles estão procurando trazer apenas prestígio para ele. Cuidado com a eloquência. Cuidado com aquele que fala bonito e, na verdade, ele é pobre através da palavra de Deus. Busque esse entendimento. Fiscalize se tudo está na palavra de Deus. Aí você vai crer e não vá pela aparência. Às vezes pode ser alguém que vá falar para você as coisas do alto e essa pessoa tem uma aparência que não é conforme os padrões do mundo. Às vezes uma pessoa que não fala nem bonito, mas que ele ali está cheio do Espírito Santo. Ele está cheio da graça. Não confie nos homens, mas confie na palavra de Deus, que coloca pessoas para trazer o seu evangelho, o evangelho que liberta e transforma vidas. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar nos dando muita sabedoria para que nós não caiamos nas tentações do inimigo, que possamos viver o evangelho da graça, ó Pai, e não
falamos nada que não seja pela tua palavra, que o Senhor nos fortaleça para que nós não olhamos para as pessoas apenas por aparências ou por formosura, mas que olhemos, ó Pai, aquela palavra que ela estiver cheia do Espírito Santo e que estiver de acordo com a tua palavra. Nos fortalece, nos dá um final de semana abençoado com a tua graça, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.